Alô, você que acompanha o Claquete, o nosso muito obrigado aí, né, por vocês estarem assistindo os nossos vídeos, por vocês estarem clicando aí no like. E eu já quero dizer isso, pessoal, é muito importante para o nosso canal crescer e a gente continuar trazendo dicas, né, informações importantes no que se refere à fotografia. Então, não esqueça lá, vai lá, dá o seu like no vídeo, entendeu? Escreva a sua opinião, compartilhe os nossos vídeos aí com o pessoal que gosta de fotografia ou os amantes da fotografia. Mas o mais importante eu quero falar aqui, ó, cara a cara com você. O mais importante é vocês se inscreverem no nosso canal. A gente precisa desse apoio aí, tá? Vai lá, se inscreva no canal, adiciona lá o sininho para quando a gente enviar um novo vídeo, o YouTube manda para vocês informando que é um novo vídeo do Claquete entrando em ação aí. Então dá essa força aí, a gente precisa desse apoio de vocês para a gente continuar o nosso trabalho, lógico, se tiver ajudando vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre montar um estúdio, né? Dar dica sobre isso. Então vai ser bem legal. Acompanhe a gente aí. É bem legal, gente. Você fala, eu quero montar um estúdio, como é que eu faço? Que material eu uso? Complicado, né? Às vezes as coisas estão caras. Mas hoje eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje você adquirir um estúdio, ele está um pouco mais, até por incrível que pareça, mais acessível do que antigamente, ok? Hoje você compra aí um conjunto de tochas aí por um preço mais flexível, né? Existem vários mercados aí que vendem esse material. E qual é a marca? Cara, hoje a marca, eu vou ser sincero para vocês, existem as marcas fortes que estão no mercado há muito tempo, mas também existem marcas que já acompanham a qualificação, acompanham um produto de altíssima qualidade também, entendeu? Então, fica difícil da gente informar uma marca aí, mas pesquisa aí que vocês vão achar. O que é importante primeiro montar um fundo infinito? O fundo infinito, quando a gente fala, é o quê? Por que ele é infinito? Porque ele dá propriedade, né, para que o assunto esteja sobre ele e você coloque o fundo que você quiser atrás. Ele pode ser colorido, ele pode ser com uma estampa, que já vende fundos com estampas, ele pode ser branco, eu gosto muito de utilizar o fundo branco, o fundo preto, né? Então, o gosto vai de você, o problema é você saber como montar. Por exemplo, eu tenho um fundo branco aqui atrás, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e o que acontece? Como eu montei esse fundo aqui na nossa escola, no nosso estúdio? Isso aqui é Eucatex, ok? São 4 folhas de Eucatex. Então, se eu for fazer a medida desse estúdio, hoje, ele tem de largura, ele tem 3,8 metros. 1,80 de largura. É um bom passo. Mas se você tem uma parede na sua casa de 4, 5 metros, melhor ainda. Por quê? Quanto mais espaço você tem, melhor vai ser para enquadramentos, melhor vai ser para determinadas lentes que vocês querem usar, não é? Por exemplo, se eu tenho uma cinquentinha aqui, ela fica um pouco, dificulta um pouco a situação, porque ainda mais câmera cropada para você enquadrar. Mas eu posso usar uma 80, 85 milímetros que ela se enquadra dentro do cropped e fica como se fosse uma cinquentinha na full frame. Eu já falei sobre esse vídeo aí, sobre lentes, é só vocês procurarem lá que vocês vão ver. E a altura? A altura eu botei 2,40 de altura, tá? A altura 2,40 e um extensivo aqui para o chão, eu vou mostrar para vocês, com aproximadamente mais extensivo aqui, 1,80 m, 1,70 m, é um tamanho de fundo legal. Agora você tem na tua casa um espaço, ok? Quer fazer? Tem 2 paredes lá, uma garagem, um quarto, não sei, na sala, não sei a situação que você tem, mas você tem um espaço.
Você pode muito bem aproveitar uma parede toda com preto. Você pode muito bem aproveitar uma outra parede com branco, ok? Depois eu vou dizer o detalhe que tem que ser feito, tanto no preto como no branco. Mas você pode aproveitar. Agora, o importante é, olho no olho aqui. O importante é o seguinte, é saber que se você for fazer pintado na parede, tinta fosca, não brilhosa, fosca e totalmente massada, lisa, totalmente lisinha, ok? Para não dar aquele crespo na fotografia, para não ficar aparecendo aqueles detalhes. Então esse é o primeiro item importante. Vai fazer um branco de um lado, um preto do outro, deixa a parede lisa. Agora, se você tem espaço para aproveitar uma parede de 4, 5, 3 metros, cara, aproveita tudo. Pensa assim, quanto maior o espaço, quanto maior a largura, mais facilidade você tem para enquadramento e deixar o modelo bem à vontade em situações que tenham que se mover para você fotografar. Esse é o primeiro item. Ah, quero fazer de tecido, tá? Você pode fazer de tecido. Eu não aconselho muito o TNT, que ele é muito vazado, mas você pode comprar um tecido fosco, ou você pode também fazer ele de cartão, que aí vende também esses fundo infinito de cartão, ok? Que você puxa, é um cartonado grande. Cara, eu acho muito caro. Eu já queria que, se você tem um espaço, aproveita para você fazer no teu espaço e evita comprar as coisas que sejam muito caras, tá? Mas você pode fazer de tecido, ou você pode fazer também de corino. Aquele corino que encapa o carro, também é um pouco caro, mas você pode fazer uma opção. Você prende ele legal, dá uma esticada, se calcula o tamanho da altura que você tem, depois mais o bauluado que eu vou mostrar para vocês e mais um extensivo de chão. Então vocês têm essa opção. Eu gosto muito de fazer de Alcatex, que é um material que não é muito caro, aqui eu usei 4 placas, tá? Ou você pode fazer ele diretamente pintado na parede, ok? Vamos dar uma olhadinha que eu vou explicar melhor essa situação aí de como você fazer o fundo infinito. O colega que está filmando. O que eu falei para vocês, então ele tem mais ou menos 2,70, tá? De altura. 2,70, 2,80 de altura, ok? Olha aí. Aqui eu coloquei um tapete para proteção, tá? Vocês podem ver aqui, ó. E eu tenho o extensivo dele, correto? Beleza. Por que eu botei esse tapete? Para proteger enquanto você não está usando o fundo infinito. Mas aqui eu tenho 3,80 de largura, ok? Por aproximadamente 2,50, 2,60 de altura e mais o extensivo que dá mais ou menos 1,70 m, 1,80 m. Então tem um tamanho bom. Agora, o que é o importante ao fazer o teu fundo infinito? Seja ele com fundo infinito, de tecido, ou seja ele de Alcatex, qualquer coisa. Vocês têm que fazer esse bauluado, ó. Essa caída aqui, ó, esse bauluado. Isso aqui é importante para que ele fique legal. Por quê? Olha aqui, ó, acompanha comigo, ó. Porque olha lá do outro lado, ó. Seja de tecido, seja de Alcatex, seja do que for. Ah, mas se for na parede? Se for na parede, você vai fazer a parede toda pintada e o acabamento você vai ter que comprar um tecido, um Alcatex, emendar junto com a parede para fazer esse bauluado que vocês estão vendo aí. Ok? Por quê? Porque a luz bate e escorre, ela não fica marcado. Então, às vezes, a luz é tão bem feita, tá? Você usa um flash bem feito ou uma luz contínua, tá? Com uma potência legal, que às vezes na edição você nem precisa tirar certas marcas. Então, o que é que acontece? O bauluado te ajuda a luz bater e escorrer sobre ali, ó, o tecido ou sobre o Alcatex. Entendeu, gente? Então, isso é primordial, ok? Então, voltando aqui, né? Vocês viram, o bauluado é importante, porque a luz bate, escorre. E isso ajuda numa melhor iluminação e ajuda na tua edição. Agora, como montar esse estúdio, essa luz? Cara, eu aconselho o seguinte, presta atenção, pessoal. Se você vai fazer, você quer um fundo branco estourado, o que é o fundo branco estourado? É o fundo branco que ele vai ficar totalmente branco, ok?
sem sombreado. Tá vendo a minha sombra lá? Isso é uma luz contínua que eu estou usando, sem sombreado. O que é o ideal? Você trabalhar com um softbox com difusor. E esse softbox com difusor, na frente é o que? É a luz que vai, é o flash, né? Que vai, é a tocha que vai direto no assunto, ou seja, na pessoa que está sendo fotografada, ou objeto, ou um pet, ou qualquer coisa que você queira fotografar. Então ele tem que estar com difusor. E por quê? Porque a luz do flash ela é muito forte. Ela bate, você na hora pode, a pessoa pode franzir a testa, fazer algumas caricaturas ali que não é legal, né? Fisionomia que não vai ser legal. Então o difusor difunde a luz. Então ele tem que estar de frente para o assunto. Eu posso ter dois na diagonal, um em cada ponta, ok? Com difusor apontado para modelo. Mas, não tenho, só tenho. Cara, um vai te resolver o problema. Agora, o importante é vocês saberem que tem que ter uma tocha apontada diretamente para o fundo infinito na diagonal. Aqui vocês estão vendo, ela tem que estar apontada diretamente para o fundo infinito, como tem uma outra lá na ponta. Ou seja, o que acontece? Elas têm que estar direcionadas para o fundo infinito. Aí, beleza? O que acontece? Sem difusor, porque essa eu não quero que dilua a luz. Eu quero que ela dê o impacto de uma luz forte. Por quê? Quando eles dispararem através do wireless, ok? O que é o wireless? É aquele aparelhinho que você usa, né? O comando na câmera e usa o receptor na tocha, porque quando você dispara, ela vai disparar todas as tochas juntas. A gente vai dar uma aula sobre isso aí, vai dar uma dica sobre isso aí num outro vídeo. Então quando você faz o clique da tua câmera, o comando que está ali no trilho da câmera vai disparar através da fotocélula todas as outras tochas ao mesmo tempo. Então aqui está com difusor, legal, tranquilo, porque ela está com difusor, sai uma luz suave. Mas as que estão em diagonal, diretamente virado para o fundo branco, o que acontece? Ela vai ter que estar sem difusor para ela estourar e fazer aquele cara, vai ficar. Fotometria, qual a fotometria que eu uso? Eu aconselho, se for fazer isso aí, ISO 100. Pô, mas ISO 100 é para claridade. Gente, mas é muito flash. Só aqui na escola são quase 1000 watts de flash. Então é muita luz. Um ISO 100, uma velocidade ali, tempo de exposição do obturador ali 80, e um diafragma aberto, dependendo da sua lente, ok? E aí você vai acertando depois no diafragma a luz certa que você quer e fica legal. O que acontece? O fundo branco vai estourar e vai impedir de deixar algumas marcações, até se o fundo estiver sujo, hein? Se tiver divisão, ele vai tampar aquilo, porque a luz do flash, né, da tocha, ela é muito forte. Então por isso que eu falei para botar sem difusor. Como você pode, o que eu falei que você pode botar nas duas laterais, né? Em diagonal com o difusor e as duas lá no fundo como estão. Então as duas que estão em diagonal fecha a luz bem legal, pegando o meio e as laterais da pessoa que está sendo fotografada, e as das pontas, tá? Elas estouram no fundo, trazendo um branco total. E o que acontece? A luz bate lá e ó. Então o que acontece também? A luz que está diretamente voltada para a pessoa, né? Para o assunto, ela está com difusor, mas ela não vai criar sombra lá. Por quê? Porque as duas tochas laterais, elas vão explodir, dando um branco total, até porque elas vão estar também sem difusor. Vai usar o fundo preto, aí é uma opinião minha. Quando eu utilizo o fundo preto, ok, eu utilizo uma tocha só, não coloco as tochas laterais, até porque nas diagonais ali, porque ela vai trazer textura no fundo preto. O fundo preto não vai ficar preto, vai ficar aquela mancha de luz branca do flash, vai ficar aquele acinzentado. Eu não acho legal. Eu, Fábio Roque, não acho legal. Estou passando isso para você. Então eu só uso a luz a tocha com o difusor direcionado para a pessoa. Quando eu clico, o diafragma vai fazer a minha leitura da pessoa que está iluminada ali. Ela vai puxar aquela luz. Como eu não tenho nenhuma luz lá explodindo, o preto vai ficar mais preto
ainda, vai ficar um preto legal, parece que a pessoa está flutuando como no branco. Se você botar as duas tochas jogadas para o preto, igual o branco, vai estourar o preto, vai fazer uma textura horrível. Opinião minha. Opinião minha. Quero fazer um cinza, tom de cinza claro. Não utiliza as tochas laterais. Não utiliza. Só usa o fundo branco, o infinito branco, com também a tocha voltada para o assunto, para a pessoa, né? Com o difusor. Sempre quando for para a pessoa, difusor. E não usa nenhuma lá atrás. O que acontece? Ela, quando você clicar a máquina, só a luz da tocha que está direcionada para a pessoa vai fazer a luz dela, vai iluminar. Como não tem nenhuma luz lá atrás do branco, ele vai fazer uma cor tom acinzentada. Agora, se você quiser fazer também um fundo infinito cinza, fica da sua vontade. Ah, eu posso usar uma luz contínua no meu estúdio? Claro que você pode usar uma luz contínua, desde que você saiba fazer uma luz legal que não fique sombreada no rosto. Provoca aquela luz dura, aí aquela luz dura vai dar uma sombra dura também. Ou seja, qual é a sombra? O que é uma sombra dura? Aquela sombra que deforma, o nariz cresce, os lábios aumentam. Então você tem que ter cuidado, mas claro que você pode. Aí eu aconselho vocês usarem duas luzes contínuas, ok? Com difusor, para evitar que haja sombra no fundo infinito. Aí isso você também pode, quando for fazer luz difusor aí contínua, você pode usar também aqueles fundos que a galera gosta aí, fundo infinito de desenho, de painéis e outra coisa. O importante é você não deixar que haja sombra sobre o fundo infinito, porque senão quebra uma realidade, quebra o padrão que você quer. Ah, mas eu quero fazer uma foto com sombra. Ok, a gente também vai fazer um vídeo sobre isso. Existem tipos de sombras que são legais, sombras artísticas, mas tem que ser a sombra bem feita para não ficar aquela minha igual a sombra dura, feia, entendeu? Então é bem simples. Qualquer dúvida vocês escrevam aí, ok? Quero dar minha opinião, escrevam aí, isso é importante pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Não deixa de assinar o nosso canal, vai lá, se inscreve, dá o seu like, dá a sua opinião e compartilhe os nossos vídeos, tá legal? Esse foi o Claquete de hoje com o Fábio Roque e voltaremos com um novo vídeo aí para vocês. Um abraço e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tchau!